E aí até que um dia o próprio jogo lançou nosso primeiro campeonato vai rolar com alguns youtubers aí e tal, e os youtubers vão formar o time deles. E aí do nada a gente tinha um grupo de amigos que jogavam bem. Um dos nossos amigos falou, cara, tem um youtuber aqui que chama Crusher, me chamou pra fazer parte do time dele. E ele já tem um time pronto. Aí eu falei, pô, bacana, né? Um amigo meu pelo menos conheceu ele e tal. E na época eu ia fazer um bico, não sei de que, pra trabalhar, pra ganhar R$ 300 num sábado. E era 6 horas da tarde esse bico. Eu já tinha assinado o contratinho certo que eu ia. E deu 5h30 da tarde, esse meu amigo me ligou e falou, mano, o time do Crusher, um cara não vai poder ir, a gente precisa de um cara pra jogar. Nossa. Mano, como que eu falo pra minha mãe, mãe, eu não fui no bico que eu joguei esse jogo? Ela ia me matar. É o filme Matrix, as duas pílulas, Exato, né? É mudar a exato. sua vida ou continuar na vida que você tem. Eu falei, mano, o que eu vou falar com a minha mãe? Eu falei, cara, pode me colocar nesse jogo, eu vou. Caralho. E aí eu entrei no time dele e, tipo, muito nervoso, não tinha aquela intimidade pra falar, cara, eu sou seu fã e era um campeonato. A gente já tinha que chegar mostrando resultado. E eu falei, eu vou jogar uma partida só então e eu saio, você coloca outra pessoa no meu lugar que eu tenho que ir nesse compromisso, eu não posso deixar de ir, né? Teu trampo, ganhar Meu trampo, grana. eu Então. tinha que Mas você fazer tinha que ir em isso. algum lugar jogar partida ou você podia jogar Eu de onde podia você jogar tava? do celular, mas tipo, se estivesse ruim, eu podia deixar a oportunidade de passar, porque, cara, esse amigo seu que você chamou não é nada demais, tá ligado? Sim. E aí eu falei, não, vou jogar uma partida e depois eu vou, que qualquer coisa eu falo lá que eu dei uma atrasada, coisa do tipo, já que a partida demora em média 20 minutos, eu imaginei, o que é 20 minutos de atraso em relação a jogar com a pessoa que eu acompanho. E aí a gente jogou essa partida e essa partida eu joguei muito bem. Fui muito bem nela, tipo, independente de nervosismo a gente foi bem. Ao E contrário aí, da outra lá, né? exato. E aí passou uma semana, 2 semanas, ele foi e me chamou. E aí, mano, quer jogar tal? Foi, a gente começou a jogar. E eu comecei a conversar com ele, começar a acompanhar ele mais de perto, sabe? Eu comecei a participar dos vídeos com ele, comecei a participar do canal dele. E ele começou a me explicar o que é o YouTube, como que funciona o trabalho dele, que ele também já trabalhou de, tipo, em empresas. E hoje ele se dedicava 100% ao YouTube e tal. Explicou a monetização pra vocês, tipo, Exato. mostrar que tem um caminho financeiro Exato, mas, dentro tipo, disso. ele não aprofundou, ele só falou, cara, tenta, porque vai ser brabo e você vai gostar. E a gente foi criando uma amizade muito grande mesmo, de tipo, virar a noite jogando e tudo mais. E isso pra mim foi tipo o pontapé pra começar a sonhar com isso e tentar explicar pra minha mãe que eu queria isso, sabe? E aí foi no final de um ano, a gente tava jogando, do nada ele falou, mano, já volto, tem que sair. Aí ele me ligou e falou que recebeu uma ligação de um youtuber muito grande falando que queria formar um time profissional pra jogar. Aí eu falei, mano, pera aí, calma aí, deixa eu assimilar. E esse youtuber chamava Bruno Playhard, né, que hoje é um dos donos da Loud. E ele falou que queria formar um time e tudo mais, que queria fazer conteúdo pro YouTube também, porque o jogo tava bem hypado, a galera queria ver como que era, né? E a você, gente tipo, já era um conhecido dentro time? do Como jogo. assim? Aí eu cheguei pra minha mãe todo feliz, mãe, eu falei que ia vingar o sonho, tal, agora eu vou ser youtuber. E ela botou fé, tal. ela botou fé? Ela falou assim, Vitor, é o seguinte, eu acredito em você, mas você não vai deixar de fazer nenhuma obrigação até eu ver o que tá acontecendo. Minha mãe era sempre pé no chão, sabe? Tipo, ela viu que eu gostava muito mais do jogo em relação à satisfação minha do que querer trabalhar. Claro. Então ela queria ver que, tipo, eu tinha aquele lado que, pô, eu quero fazer acontecer, mas ela sabia que eu também tava naquele lado de, pô, eu amo esse jogo, eu preciso jogar esse jogo. Então, minha mãe, ela sempre me dava dicas e sempre me aconselhou bastante em relação ao do que era certo e o que era sonho. Tipo, não é porque é um sonho que eu só fazendo isso aqui vai acontecer Sim. do nada, entendeu? É colocar o pé no chão do filho, né? Exato. A mãe sempre Então, se minha preocupa mãe, ela muito com a conversava gente. muito bem comigo em Uhum. relação a isso. E aí ele me deu essa notícia aí de que a gente ia formar um possível time em novembro. E eu não parei de jogar, jogando o dia inteiro. Passou dezembro e final de ano, eu não tinha dinheiro para passar o final de ano com meus amigos e tudo mais, porque eu tinha parado de trabalhar com meu pai. E minha mãe falou, e aí? Você não falou que você ia entrar pro time? Cadê o time? Já passou um mês, cadê? Você só fica jogando. Não era o Começou aquela sonho, pressão. pá, é. Aí começa a pressão da família, né? Não A era seu suadeira, sonho? já Cadê? começa a tremedeira. Aí eu, não, mas calma, vai acontecer. E aí eu chamando ele falou, calma, cara, não é assim que acontece esse projeto. E você botando fé. Botando muita fé, botando muita fé. Mas eu não tinha contato com o Bruno Playhard. A única coisa que ele tinha me falado é que a gente vai entrar em contato com vocês em breve. A gente tá planejando um projeto que é um projeto bem grande, então não é da noite pro dia. A gente volta a falar com vocês. E aí, cara, foi um momento que eu fiquei, tipo, muito pressionado em relação ao que eu falava pra minha mãe e pro meu pai. Porque meu pai, ele falava, pô, você parou de trabalhar comigo, beleza, tá correndo atrás do seu sonho, mas eu não tô vendo ele acontecer. E aí, tipo, só jogando em casa, eles não queriam que fosse assim.
Até que de repente eu comecei a falar, quer saber, vou voltar a dar uma trabalhada, vou fazer as minhas coisas pra, tipo, tancar um pouco o clima que tá em casa, né? Porque o clima em casa não tava bem. E aí foi, tipo, viramos um ano e tudo mais. No dia 3 de janeiro eu tava com meus amigos, do nada eu recebo uma ligação dele 8 horas da noite, falando, eu preciso que você entre numa reunião agora do Discord. E aí a gente entrou na reunião do Discord. Agora. Na tremedeira, eu falei, mano, não acredito, não. Eu já tava esquecendo que isso ia acontecer, mano. Mas, tipo, pensando todo dia Você mesmo. tava aceitando que beleza, vamos lá. Aí ele entrou na call e falou o seguinte, que a gente precisava de formar um time, que a gente ia jogar o primeiro campeonato e tudo mais, e que a gente ia fundar a Loud. A Loud ia ser um projeto bem grande, que ia mostrar aí o conteúdo do Free Fire e tudo mais. Aí, beleza. Voltei, falei com a minha mãe que isso ia acontecer, foi tipo no início de fevereiro, assim, no início não, foi no meio. A gente viajou pro Rio de Janeiro, a gente formou o time, chamou aí os primeiros e gravou o conteúdo pro Free Fire. A princípio a gente ia gravar em casa, todo mundo, com o celular mesmo, a gente ia gravar a voz e tudo mais, mas essa primeira viagem era mais um pontapé da Loud, tipo, pra apresentar quem que fazia parte do time e tudo mais. O grupo se conhecer, todo mundo. Exato, e nesse tempo eu ainda jogava com a Babi, mas ela ainda não era da Loud. Porque a seleção do time, quem fez foi o Crusher, eu e o PH, e era o time profissional e tudo mais, e foi assim, papapá, fechou. A gente perdeu um pouco. Quem que bateu o martelo? O PH. O PH. O PH bateu o martelo. E aí a gente fez uma semana de gravação no Rio de Janeiro, a gente gravou bastante para fazer o lançamento da Loud e colocou lá, a gente vai lançar um time de Free Fire. A gente vai lançar o time de Free Fire, eles vão gravar em casa umas dicas de gameplay. Essa foi a parada. E aí quando eu voltei do Rio, aí já tava minha mãe e meu pai já tava mais tranquilo, que ela viu que realmente teve aquela estrutura toda pra acontecer. E lançamos a Loud, pum, lançou. Em, tipo, uma semana que a gente fez gravação, a gente adiantou uns vídeos e tudo mais, estourou de uma forma imensa. As views foram muito altas, a galera recepcionou muito bem em rede social, todo mundo vingou daquele jeito, tipo, pum. E aí começou a Loud. E aí começou a passar um tempo, a gente começou a gravar vídeos um pouco mais vlog e não só Free Fire. E a galera tava identificando tanto com quem tava jogando, quanto dentro do jogo. Então começou a dar muito certo e aí a gente começou a crescer, expandir, até que a gente começou a conversar sobre possíveis novas contratações pra vir. E aí a galera falou, mas a gente quer trazer uma garota que saiba jogar e tudo mais. E quem que vocês indicam? Aí e já na hora já indiquei a pessoa que me apresentou o jogo bem, tá ligado? Aí foi quando a Babi entrou, depois a Voltan entrou também, aí entrou novos jogadores, outros foram pra gravar só pro YouTube, outros foram só jogar. E hoje a Loud é a Loud, tá ligado?